Esse é o vídeo expositório sobre o conteúdo função raiz quadrada. A função raiz quadrada vai ser definida como a inversa de uma lei de associação que nós já conhecemos bem, mas agora o domínio vai ser restrito e o contradomínio também. A nossa f transforma valores x em x². Essa é a lei de associação. Mas o domínio que está sendo considerado agora é esse, reais não negativos. E o contradomínio também somente reais não negativos. Se essa é a nossa f, a nossa inversa vai atuar nos reais não negativos e fornecer valores reais não negativos. Lembrando que essa inversa vai ser a raiz quadrada. E esse é o argumento para que a raiz quadrada é sempre um valor positivo. A restrição a esse domínio e a esse contradomínio torna essa função injetiva, ou seja, para dois elementos diferentes não negativos, seus quadrados são diferentes também, e ela passa a ser sobrejetiva, quando ela tem esse contradomínio. Se ela é injetiva e sobrejetiva, ela é bijetiva. Como eu tenho uma função dos reais não negativos nos reais não negativos, que é bijetiva, ela possui uma inversa, que vai ser também dos reais não negativos nos reais não negativos. Aqui vai ser o domínio da inversa e aqui vai ser a imagem da inversa, os valores que ela vai produzir. Como essa função inversa é a função raiz quadrada, temos o argumento de que a raiz quadrada só vai produzir valores positivos. A notação é o radical com o x, e aqui é a observação que nós construímos. Se a é maior ou igual a zero, então raiz quadrada de a é o único número real que é maior ou igual a zero, que quando elevado ao quadrado dá o número real a. Vamos às propriedades da raiz quadrada. Bastante importante para que vocês não se enganem na hora de fazer simplificações. Primeira coisa, para todo a real, a raiz quadrada de a ao quadrado é igual ao módulo de a. Essa propriedade existe para ajudar você a não se enganar. Repara que, se você escreve simplesmente a raiz quadrada de 16, o resultado é 4. Lembrando que não pode ser menos 4, nós acabamos de definir a raiz quadrada é o real não negativo que ao quadrado dá o radicando. Porém, você poderia ter uma expressão onde aparece a raiz quadrada do número menos 4 elevado ao quadrado. Menos 4 elevado ao quadrado é 16, e a raiz quadrada de 16 é 4. Se você se sentir tentado a fazer a simplificação do quadrado com a raiz quadrada e quiser escrever menos 4, com essa propriedade você não vai errar. Você vai poder escrever a raiz quadrada do quadrado como operações que se cancelam, entretanto, o resultado não é a, o resultado é módulo de a. Nesse caso, a raiz quadrada do número menos 4 elevado ao quadrado resultaria em módulo de menos 4. Ou seja, 4. Mais uma propriedade. Para quaisquer a e b não negativos, a raiz quadrada de a vezes b é a mesma coisa que a raiz quadrada de a vezes a raiz quadrada de b. Agora a parte interessante. Para quaisquer a e b negativos ou zero, a raiz quadrada de a vezes b, vão analisar essa expressão. Isso faz sentido? Se a e b forem negativos, eu vou ter o produto a vezes b e eu vou ter um número positivo. Então, essa raiz quadrada faz sentido. Isso vai ser igual ao quê?
raiz quadrada de menos a que multiplica a raiz quadrada de menos b. Por que é que tem que ser assim? Tem que olhar a hipótese. Na hipótese, o a pode ser negativo. Se o a pode ser negativo, o menos a pode ser positivo. O único caso excluso aqui seria o zero. Então repara que se a é negativo, menos a é positivo e a raiz quadrada de menos a faz sentido. Novamente da hipótese, o b negativo. Se o b for negativo, menos b certamente é positivo, e aí essa expressão faz sentido. O equivalente agora para a divisão. A maior ou igual a zero, porque ele é o numerador. B maior que zero, porque ele é o denominador, eu não permito que ele seja igual a zero. Nesse caso, a raiz quadrada da fração a dividido por b vai ser igual a raiz quadrada de a dividida pela raiz quadrada de b. Agora o caso a tomar cuidado. Para a, que é menor ou igual a zero, se ele for igual a zero, eu vou incluir no caso anterior. Mas se ele for menor que zero, eu estou falando que ele é negativo. E para todo b menor que zero, negativo também, eu tenho a expressão raiz quadrada de a sobre b. Essa expressão faz sentido? Faz, porque se a e b são negativos, essa divisão é um número real positivo. E aí faz sentido a raiz quadrada. Isso é igual a raiz quadrada de menos a por raiz quadrada de menos b. Por que é que tem que ser assim? Olhando a hipótese, nós temos que a pode ser negativo. Nesse caso, menos a vai ser positivo. Também da hipótese, o b pode ser negativo, o b é negativo, e por causa disso, menos b necessariamente é positivo, e aí essa raiz quadrada faz sentido. Um comentário de que a função raiz quadrada é crescente. Se a é menor que b, então a raiz quadrada de a é menor que a raiz quadrada de b. E uma última propriedade que só serve para lembrar a vocês de não tentarem executar uma soma que não tem sentido matemático. Que é a seguinte: se eu tenho a e b não negativos, o que é a raiz quadrada de a mais b? Se você, por acaso, quiser escrever isso em função da raiz quadrada de a e da raiz quadrada de b, a propriedade correta é menor ou igual. Qual é o caso de igualdade? A ou b tem que ser zero. A partir do momento que eu excluo a possibilidade deles serem zero, a partir do momento que eu tenho a e b positivos, essa propriedade aqui só vale com o sinal de menor. Afinal, o caso de igual só permite que a ou b sejam zero. Vamos olhar um exercício. As funções f de x, que é igual a raiz de x menos 1 por x menos 2, e a outra função, que é g de x, que é diferente, raiz quadrada de x menos 1, dividida pela raiz quadrada de x menos 2. A pergunta é se elas são funções iguais. Já disse para vocês que elas são diferentes. Por que é fácil dizer isso? É uma questão de domínio e de usar as propriedades que nós acabamos de ver. A primeira função é a raiz quadrada de uma fração. Para que essa função possa ser calculada, basta que a fração seja positiva, ou zero. Acontece que, para essa fração ser positiva, eu posso ter o caso em que x menos 1 é negativo e x menos 2 também é negativo. Essa divisão vai ser um número real positivo e a minha expressão para f vai fazer sentido. O que acontece na segunda função? Na segunda função, eu tenho raiz quadrada de x menos 1 no numerador. Isso automaticamente implica que não há a possibilidade do x menos 1 ser negativo. Além disso, eu tenho a raiz quadrada de x menos 2 no denominador. Isso exclui a possibilidade do x menos 2 ser negativo.
Por isso, no domínio para f, eu tenho possibilidades que não podem ser executadas na g. A expressão g não faz sentido em alguns pontos em que a f faz sentido. Seus domínios são diferentes e, portanto, as funções são diferentes. Agora uma aplicação importantíssima da raiz quadrada, a distância euclidiana entre dois pontos no plano. Os pontos são P e Q, as coordenadas de P são x1 e y1, as coordenadas de Q são x2 e y2. Como medir a distância de P a Q, sabendo os valores x2 e x1, y2 e y1? Bem, trigonometria do triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. O quadrado da hipotenusa é exatamente a distância entre P e Q. É o quadrado da distância. E os catetos são as distâncias entre as coordenadas. Como fazer distância com números reais? É claro que aqui nesse esboço vocês já sabem que x2 é maior que x1. Mas a maneira segura de representar a distância entre dois números reais é escrever o módulo da diferença. Então, a distância horizontal é o módulo de x2 menos x1. A distância vertical é a distância entre y2 e y1, é o módulo de y2 menos y1. Se eu tenho esses dois módulos, eu tenho as duas distâncias. Para calcular a hipotenusa, eu preciso dos quadrados. Então, eu faço o quadrado de x2 menos x1 e quadrado de y2 menos y1. É claro que deveria ser o quadrado do módulo. Mas qual é a propriedade que une esses dois? O módulo é sempre maior ou igual a zero, o quadrado também é sempre maior ou igual a zero. Então, quando eu faço o quadrado de um módulo, ele é igual ao quadrado do que está no interior do módulo. Recapitulando, eu vou fazer o quadrado do módulo de y2 menos y1, e isso é igual ao quadrado de y2 menos y1. Tá aqui. Vou fazer o quadrado do módulo de x2 menos x1, e isso é igual ao quadrado de simplesmente x2 menos x1. Tá aqui. Por que aqui tem essa raiz quadrada? A trigonometria diz que é o quadrado dessa hipotenusa, que é igual à soma dos quadrados. Como eu quero a distância, eu não quero o quadrado, eu quero a raiz quadrada. Continuando com esse assunto de distância euclidiana de pontos no plano, vamos olhar aqui o lugar geométrico dos pontos chamado círculo. A definição é o lugar geométrico, é uma curva onde todos os pontos da curva têm a mesma distância para um ponto pré-definido, que é o centro. O centro aqui é o ponto 4, 3. Eu quero todos os pontos x, y com uma distância 1 do centro 4 e 3. Se eu estou falando em distância, eu vou querer calcular a distância euclidiana, eu vou querer usar essa fórmula que envolve a raiz quadrada. Quando eu aplicar essa fórmula no círculo aqui de baixo, nos pontos do círculo aqui de baixo, eu vou obter uma equação, e essa vai ser a equação do círculo. Lembrando como calculamos as distâncias. Para calcular a distância entre esse ponto e esse, eu trato como uma hipotenusa. Para calcular o quadrado da hipotenusa, eu somo o quadrado dos catetos. Cada cateto é uma distância, que eu escrevo em módulo normalmente. A distância horizontal e a distância vertical. Acontece que aqui o centro é 4, 3, e a distância é sempre referente a ele. X é a coordenada horizontal e 4 é a coordenada horizontal do centro. Então, a distância do x até o 4 é o módulo de x menos 4. A segunda coordenada do ponto no círculo é y, e a segunda coordenada do centro é 3. A distância entre a coordenada y e a coordenada 3 é o módulo de y menos 3. Eu vou fazer a soma dos quadrados, então eu vou obter o quadrado de x menos 4 somado com o quadrado de y menos 3. Não usei o módulo porque eu já estou elevado ao quadrado, eu já tenho a situação em que vai ser positivo. Se eu tenho o quadrado de x menos 4 e o quadrado de y menos 3,
eu tenho o quadrado da hipotenusa. Para ter de fato a distância, eu tenho que tomar a raiz quadrada. Conclusão. A distância do ponto xy ao ponto 43, que aliás tem que ser igual a 1, esse é o raio do nosso círculo, representa essa igualdade aqui. Raiz quadrada de x menos 4 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, e o igual a 1 é o valor do raio. Acontece que, para expressar a equação do círculo na sua forma canônica, na sua forma padrão, normalmente escrevemos um pouquinho diferente. Elevamos ao quadrado os dois membros da equação, tendo consciência de que isso não está introduzindo novas soluções na equação, porque, afinal, o que estava no radicando é uma soma de quadrados, então já é uma coisa não negativa. E ao fazer o quadrado da raiz quadrada, eu posso realmente escrever que, nesse caso, é o quadrado de x menos 4 somado com o quadrado de y menos 3. E 1 ao quadrado é 1 mesmo. Está aqui uma equação canônica para o círculo, cujo centro é 4 e 3 e cujo raio é 1. Lembrando que aqui é o raio ao quadrado. É que o quadrado de 1 ficou igual a 1. Essa discussão leva a um outro ponto importante. Funções reais cujos gráficos são semicírculos. Qual é o argumento aqui? O argumento aqui é que quando você olha um círculo no plano cartesiano, você vê esse fenômeno aqui. Para um valor de x, você pode ter dois valores de y correspondentes sobre a curva. Isso não é gráfico de função. Para você ter uma função, dado um valor x, eu só posso encontrar um único valor y na curva do gráfico. Então, isso aqui não é caso de gráfico de função. A equação dessa curva é a equação do círculo, que aqui é x² mais y² igual a 1. Eu poderia olhar apenas o semicírculo superior, está aqui representado. Se você olhar no eixo y, isso corresponde exatamente aos pontos do círculo onde o eixo y, onde o valor de y é maior que zero, onde o valor de y é positivo. Então é esse o semicírculo que nós obtemos. Como representar isso algebricamente? Da equação original, eu vou querer escrever y explicitamente em função de x. Eu começo escrevendo que se x² mais y² é igual a 1, vale que o y² é 1 menos x². Nesse momento eu estou com y², que é igual a 1 menos x². Eu quero explicitar o valor de y. Então eu preciso lançar a mão da ferramenta raiz quadrada. E esse é o ponto. Quando eu lanço mão da ferramenta raiz quadrada, eu tenho que lembrar da equação original. Na equação original, assim como a figura pode representar para vocês, eu admito valores de y positivo e negativo. Quando eu lançar a mão da ferramenta raiz quadrada, eu tenho que manter isso em mente. Repara aqui. Y é igual a raiz quadrada de 1 menos x². Isso é uma solução para essa equação explícita de y em relação a x. Mas o que fica claro nessa igualdade? Os valores de y aqui são todos eles positivos. Graficamente corresponde a essa figura. De fato, são os pontos do semicírculo, onde y é positivo, maior que zero, está para cima. Essas não são todas as soluções da equação original. Se eu lancei mão da ferramenta raiz quadrada, numa equação que tinha um quadrado, eu levo em consideração a outra possibilidade, que a y pode ser menos a raiz de 1 menos x². E aqui fica claro, nessa igualdade, os valores de x só podem ser negativos. Se eles só podem ser negativos, eu estou nessa parte da curva aqui, a parte da curva onde y é menor que zero. Aqui embaixo tem uma frase para encerrar. Moral. O gráfico de y igual a f de x, que é igual a raiz quadrada de a² menos x², é o semicírculo superior de centro na origem e raio módulo de A. Esse é o vídeo expositório do conteúdo e a gente explora isso depois na sessão de vídeo síncrona.